venha a Jesus Cristo. Tal qual você está, entre em argumentação com ele. Aquela mulher Ciro-Fenícia, ela argumentou, ela retrucou, mas ela insistiu e saiu com a bênção de Jesus Cristo. A bênção é certa, porque a fonte é Jesus Cristo, a fonte de toda boa dádiva, de todo dom perfeito. Jesus, nosso amado Salvador. Aleluia! Na parte de quinta-feira, um aluno que entende. Você é este aluno? Você é este discípulo que entende o que Jesus está querendo dizer para você? Aquilo que Jesus quer ensinar para você? Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 10, versos 46 em diante. Marcos capítulo 10 e os versos 46 em diante. Aqui nós lemos. Aqui Marcos está falando de um cego de Jericó. Lá em Mateus capítulo 20, Mateus fala de 2 cegos. Queridos, se eram 2 cegos ou era um cego, isso não é o ponto mais importante. O ponto que eu considero mais importante é a determinação. Não fala da determinação dos 2 cegos, mas Marcos destaca a determinação de um cego, dando-lhe o nome de Bartimeu. Ele foi determinado, ele clamou, ele creu em Jesus Cristo. Ele levantou a sua voz, ele foi ouvido por outras pessoas e foi ouvido também por Jesus Cristo. Lemos então aqui em Marcos capítulo 10 e os versos 46 em diante. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. Os cegos mendigavam, não podiam trabalhar. Eles viviam das esmolas das pessoas. E o verso 47, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pessoas queriam afastar Bartimeu de Jesus Cristo. Pessoas queriam fazê-lo silenciar. Mas quanto mais o repreendiam, mais alto ele gritava: Filho de Davi, Jesus, tem misericórdia de mim. Queridos, Jesus Cristo te ouve. Quando você alça a sua voz, quando você canta, quando você confessa, quando você chora, ele vê, ele ouve. Mas, queridos, quando vocês também nem mesmo pronunciam uma palavra, só no pensamento você pensa, há momentos em que você não pode falar alto. Você não pode expressar audivelmente. Então você ora mentalmente. E ele lê os seus pensamentos. Jesus Cristo, ele vê, ele ouve e ele sabe todas as coisas e todos os pensamentos. Aqui diz o verso 49. E Jesus parando disse que o chamassem. Jesus para. Jesus para no seu infortúnio. Jesus para na sua doença. Jesus Cristo não passa como se nada tivesse acontecido. Não, queridos. Quando Jesus Cristo encontrou aquela viúva levando para o cemitério o seu filho que havia morrido e ela chorando, Jesus Cristo não passou por ela fazendo de conta que nada tinha acontecido. Jesus parou no infortúnio e no sofrimento daquela viúva e ressuscitou o filho. Jesus Cristo para na sua doença. Jesus Cristo para no seu sofrimento. Jesus Cristo estende a mão e cura e perdoa e salva. Este é o Jesus Cristo de ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. E Jesus parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Agora ninguém mais estava repreendendo Bartimeu, porque agora Jesus Cristo disse: chamem, tragam aquele homem. Eu preciso dar uma bênção para ele. Queridos, Jesus Cristo honra aqueles que clamam pelo seu nome. Há poder no nome de Jesus Cristo. Clame, grite, chore, implore e receba a bênção. Verso 50. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. A única coisa que este homem cego tinha era uma capa que o cobria. Ele lançou de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Certamente ele foi levado pelos outros até Jesus, porque ele não enxergava.
E o verso 51, e Jesus falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? Ora, queridos, Jesus faz algumas perguntas óbvias. Jesus faz perguntas óbvias. Não é que Jesus não soubesse o que aquele cego queria que fosse feito. Ele sabia. É a mesma pergunta que Jesus fez para Adão, lá no Jardim do Éden. Adão, onde estás? Não é que Jesus não sabia onde Adão estava. Jesus sabia onde Adão estava. Mas a pergunta de Jesus era para que Adão refletisse no pecado que ele tinha cometido. Refletisse nas atitudes dele, atitudes pecaminosas. Esta mesma pergunta que Jesus Cristo fez para este cego, que queres que eu te faça? Foi para que ele proferisse com a sua boca, audivelmente, aquilo que ele desejava daquele que é a fonte de toda a bênção. Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Rabi, mestre, que eu veja. E agora o verso 52, e Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Que alegria no coração deste cego. Que alegria e que regozijo no meio daquela multidão de sofredores, ao verem que Jesus Cristo era o pão, era a água, era o remédio, era a libertação que todos nós pecadores precisamos. Queridos, Jesus hoje é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Jesus é o mesmo. É o Rabi, é o mestre, é o nosso professor, é o nosso salvador, é o nosso libertador. Você, meu querido irmão, que já não é mais menino espiritualmente, mas está crescendo em Jesus Cristo, você não se conforma somente em ter nascido do Espírito Santo, você busca o batismo do Espírito Santo. Este é o dom precioso que Jesus Cristo quer dar para você. Depois de ter sido gerado e nascido do Espírito, você recebe agora o batismo do Espírito Santo e se torna templo do Espírito Santo. Que Deus derrame sobre você, meu querido irmão. Que Jesus Cristo, o grande mestre, o nosso Rabi e o nosso professor, ele derrame sobre você o Espírito Santo. Mas lembre-se, a experiência do batismo do Espírito Santo não ocorre uma só vez na sua vida. Ela é diária. Diariamente, você busca o batismo e você recebe o batismo e vai crescendo no poder do Espírito Santo, tornando-se mais e mais semelhante a Jesus Cristo. Fique com a paz e o amor de Jesus. Esta é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém.